amigos da Editora Atualizar, de volta com as competências originárias do Supremo Tribunal Federal. Vamos estudar agora a alínea J, uma competência genérica, uma competência característica de qualquer tribunal. Qualquer tribunal possui competência originária para julgar pedidos de revisão criminal e ações rescisórias com relação aos seus respectivos julgados. Então, se eu tenho um julgado do Supremo Tribunal Federal, se eu tenho um julgado, seja na esfera civil, seja na esfera penal, existe uma competência originária do Supremo para reanalisar os mesmos julgados? Sim. Se eu falo de um julgado criminal, um pedido de revisão criminal. Se eu falo de um julgado civil, uma ação rescisória. Percebam o artigo 102, inciso 1º, a linha J da Constituição da República. Compete originariamente ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, a linha J, a revisão criminal e a ação rescisória de seus julgados. Detalhe, de seus julgados. Quando nós estudamos a competência do STJ, o STJ também tem competência para julgar ações rescisórias e revisões criminais, mas com relação, aos seus respectivos julgados. O mesmo vai acontecer com o TRF, o mesmo vai acontecer com o Tribunal de Justiça, enfim, qualquer tribunal possui competência originária para julgar pedido de revisão criminal e ações rescisórias com relação aos seus respectivos julgados. Aí basta lembrar o seguinte, se eu tenho uma decisão, se eu tenho um acórdão de um determinado tribunal e esse acórdão é um acórdão civil, eu tenho o quê? Eu tenho o ajuizamento de uma ação rescisória. Professor, quer dizer que a ação rescisória é um recurso? Não. Ação rescisória não é recurso, é um processo de competência originária. Apenas em determinadas situações é que pode ser ajuizada uma ação rescisória. O detalhe mais prático, e aí numa questão de direito processual civil, é lembrar que o prazo máximo para o ajuizamento de uma ação rescisória é de 2 anos do trânsito em julgado do respectivo acórdão, da respectiva decisão. Mas aí, como eu disse, não é mais uma questão de direito constitucional, e sim uma questão de direito processual civil. O importante em termos de direito constitucional é lembrar isso aqui. Se eu tenho um acórdão civil, eu posso ter o ajuizamento de uma ação rescisória. Se o acórdão civil for do Supremo Tribunal Federal, a competência originária vai ser do Supremo Tribunal Federal. Se o acórdão civil for do STJ, a competência originária vai ser do STJ. Se for de um Tribunal de Justiça, do respectivo Tribunal de Justiça. Então, assim por diante. Agora, eu também posso ter uma ação criminal. Ok? E se eu tenho uma ação criminal, o que pode acontecer? Nós podemos ter o ajuizamento de um pedido de revisão criminal, tá certo? Então, atenção, dependendo da decisão, dependendo dos fatores que levaram o tribunal a decidir daquela maneira, independente de provas que venham a surgir com relação àquela decisão, o que o interessado pode fazer? Ajuizar um pedido de revisão criminal. E importante, mais uma vez, não é recurso, é um processo de competência originária. A grande pegadinha que pode surgir em um concurso público com relação à ação rescisória e pedido de revisão criminal é lembrar que estão na competência originária de qualquer tribunal. Nós não estamos falando de um recurso, mas sim de ações, Então tem um ajuizamento no âmbito da competência originária do respectivo tribunal de uma ação rescisória. Caso o acórdão seja um acórdão civil. Se o acórdão for criminal, um pedido de revisão criminal. Mas como eu disse, o assunto, o tema em si, ele não é muito cobrado nos concursos públicos. Qualquer tipo de questão que vocês encontrarem, atenção, sobretudo, a esse detalhe da competência originária. Se estamos estudando a competência originária do Supremo Tribunal Federal, estamos falando de acórdão de quem, gente? De uma decisão de quem? Do STF. Mas quando estivermos estudando o STJ, os TRFs, os TJs, vocês irão perceber que a regra serve também
para os respectivos tribunais, ok? No nosso próximo encontro, vamos dar continuidade à competência originária do Supremo, tá? Analisando por completo os detalhes mais importantes para qualquer concurso público. Obrigado e até mais.